Por que candidato a presidente da República? Muito bem, olha, o PRTB, partido que fundei e presido há 18 anos atrás, quando fundei o PRTB, naturalmente todos os partidos pensam, como seu fundador, em um dia chegar ao poder. É basilar, é básico, né? Primeiro você constrói uma estrutura, né, nacional como nós construímos. Nós temos hoje o partido em 27 estados brasileiros, todos os estados brasileiros, né? Nós temos mais de 1.000 vereadores, prefeitos, subprefeitos, mais de 200 mil filiados. É o 10º partido do Brasil, né, constituído. E aqui no Rio de Janeiro, especialmente, nós temos um vereador na capital, que é o Ben Cardino, vários vereadores em vários municípios, né? Aliás, aí, ponta a ponta do estado. Nosso presidente local é o Eudime Pereira, que inclusive preside nosso partido há 4 anos. É um belíssimo trabalho que ele vem fazendo, será candidato, inclusive, a deputado federal pela nossa legenda. E o PRTB, então, está entre os 10 maiores partidos do Brasil. Chegou o momento, então, Renato, de nós lançarmos uma candidatura própria para demonstrarmos ao povo brasileiro que devemos discutir propostas e ideias para que o nosso povo tenha o melhor candidato entre aqueles que o povo vai eleger com as melhores ideias. E o PRTB, então, lançou um programa de governo contemplando 10 propostas, das quais eu vou elencá-las uma por uma. Vou começar, Renato, com a proposta que eu reputo a principal proposta do meu programa de governo, a presidente da República, que é a seguinte: você sabe que o Brasil hoje vive um momento que, embora de grande distribuição de renda, de grande progresso e aumento, mas nós vivemos um grave momento de endividamento. Por quê? Porque os bancos é que estão levando a melhor em tudo. Então nós temos que olhar o bolso do povo. As pessoas estão comprando geladeira, televisão, estão comprando, estão fazendo suas casas, estão comprando, sim. Estão comprando carro, sim, mas olha, e o endividamento? Porque o banco cobra juro alto demais. Os juros bancários são extorsivos. Cobram 10% no cheque especial, cobram 15% no cartão de crédito, e se uma empresa ou empresário for descontar uma duplicata, vai pagar 6% ao mês. Ora, se o banco arrecada, né, paga, aliás, 0,6% ao mês numa cadeia de poupança, não faz sentido cobrar 10% no cheque especial. Não faz sentido cobrar 15% no cartão de crédito. Então os bancos estão se enriquecendo demais. Quando o povo se der conta, está todo mundo quebrado. Pode acontecer como nos Estados Unidos. Quebrou o país. Os bancos lá tinham juros extorsivos, então nem o governo controlava. A mesma coisa está acontecendo aqui. O Lula deu crédito, deu apoio, né? E os bancos estão mamando como ninguém. Mas isso não é uma tendência da economia mundial, candidato? Veja bem, porque os bancos colocam como se fosse o dinheiro, como se fosse um produto de consumo, mas colocam ludibriando o povo, porque na hora de você assinar um contrato, você assina, tem branco, e os bancos depois te executam, te mandam para o SPC, para o Serasa, te cobram juros extorsivos. Então o que eu quero mudar? É o conceito do desenvolvimento nacional, mudando a matriz do desenvolvimento nacional do bancário e financeiro para o produtividade. O que é isso, Renato? Em palavras fáceis. De forma específica. O nosso povo está aí ouvindo, são mais de 100 mil pessoas aqui na região do Saara, e não quer que um candidato a presidente venha aqui falar difícil, economês. Eu falo a linguagem do povo. Afinal de contas, eu subi o pé de goiaba, como todo mundo aqui subiu, andei a cavalo, colhi café, vim do mato, vim do interior em 54 para a capital, para vencer na vida, como se diz aqui. Sou botafoguense, é defeito para alguns, né? Defeito, eu sei que é defeito para alguns, mas também tem muito botafoguense me ouvindo aqui. A gente de vez em quando apanha do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, mas depois, de vez em quando a gente vence também, né? Então o que acontece? Quando nós viemos para cá, então, eu entendi que eu tinha que fazer primeiro uma faculdade, né? Estudar, trabalhar, e com o tempo fui aprendendo também a dar para o povo também a minha linha de pensamento e raciocínio. Então vamos voltar à linha de raciocínio da questão bancária e financeira. Em 1967, quem tem cabelos brancos como eu deve lembrar-se bem, o então presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, que acumulava as funções, Roberto Campos, ele fez a primeira reforma, aliás, a última reforma que temos nos últimos 40 anos, última reforma financeiro-tributária. O que é isso? É que antigamente, gente, todo mundo sabe bem o que eu vou falar. Antigamente, banco pagava juro a correntista. Os bancos pagavam você juro pelo dinheiro depositado lá. O que fez o Roberto Campos? Inverteu a isso aí. Passou a somente deixar que banco cobra
juros sobre o que ele te empresta, e você passou a não receber mais nada para que você empresta a banco. Ora, em troca disso, o que houve? As pessoas passaram a ter o seguinte benefício: 2 talões de cheques mensais, os bancos não te cobravam nenhuma taxa, você podia, como não pode mais hoje, digitar, né, a sua senha para tirar saldo. Hoje em dia eles te cobram pelo saldo que você tira. Qualquer movimento bancário de um cheque que você paga ou receba, o banco te cobra essas taxas. Então, isso que ele propôs em 67 não está sendo feito hoje. Foi um acordo quebrado pelos bancos. Se antigamente você, né, deu aos bancos a possibilidade de não cobrar mais pelo seu dinheiro aplicado à vista, mas o banco te dava toda essa contrapartida, ou seja, não cobrava taxa, talão de cheque, digitação. Hoje não. O banco te cobra tudo e muito mais. Sem dúvida. Então quebrou-se um acordo. Ora, então vamos também quebrar este acordo agora. O banco não poderia cobrar por nada disto. E isso significa 30% dos lucros bancários, as taxas. O que eu pretendo então? Todo mundo está me ouvindo agora. É que os bancos passem a cobrar juros não extorsivos, juros baixos, juros que possam ser no máximo a 3%, a 3 vezes mais do que eles, bancos, nos pagam na poupança, por exemplo, que é a referencial. Mas, candidato, como regulamentar isso? Muito simples. Se o governo federal não subisse tanto os juros da taxa Selic, que chama-se a taxa básica, por exemplo, o Meirelles agora no último mês, aliás, 5 dias atrás, subiu a chamada taxa básica, que é 0,75 ao ano. Mas o Brasil já estava pagando para bancos 10,75, 10,25. Então estão pagando quase 11% ao ano dos empréstimos que o governo federal faz. Significa, sabe o quê? Que o Brasil, que deve 1.970 aos bancos, passa a pagar 10% ao ano, sabe quanto? 200 bilhões por ano só de juro bancário. Então nós vamos à falência em 2, 3 anos mais. Qualquer um entende disso, porque o bolso todo mundo entende. Então, em sendo assim, toda vez que o Meirelles sobe lá 0,75 na taxa Selic, chama-se taxa básica, o Brasil perde um Bolsa Família por vez, porque o Lula dá para o povo brasileiro um Bolsa Família 12 bilhões por ano. Há 10 milhões de famílias, hein? 10 milhões de famílias recebem 12 bi. E o banco recebe, sabe quanto? 12 bilhões por apenas 0,75%. Então, resultado, nós vamos levar o país à bancarrota. O Lula está deixando, lamentavelmente, uma bomba de efeito retardado para o Brasil. E eu já falei para o presidente Lula, como já também o José Alencar, que não pode mais o Banco Central controlar no país o juro extorsivo como está controlando. Tem que baixar o juro. Ou seja, significa que em vez de subir a taxa bancária, tem que reduzir lá. Aí você me pergunta, mas Fidelis, e os bancos vão emprestar dinheiro? Claro que vão emprestar. O produto do banco é dinheiro. Lá fora, o Obama só permite lá que o Banco Central cobre, deixe que os bancos cobrem 0,25 ao ano da taxa bancária lá. Ora, um banco americano, quando vem ao Brasil, lava a égua, como diz o outro. Chega no Brasil, ele recebe 10. E lá é 0,25. Isso é um crime contra o Brasil. Então, nós temos que mudar o presidente do Banco Central. Se eu for presidente do Brasil, eu vou colocar no Banco Central Industrial e vou colocar no Comércio e Indústria um banqueiro, para o banqueiro ver o que é sofrer para produzir, para pagar imposto, para gerar emprego, gerar renda. Ele vai ver que é muito fácil e cômodo ele estar aqui no ar-condicionado, dando a canetada lá, e o povo brasileiro pagando esse juros extorsivo. Você viu quanto é que o Bradesco teve de lucro agora, nos últimos 3 meses? 4 bilhões de reais de juros, só de lucro. Isso é um crime contra o povo. São as empresas que mais realmente têm lucro nesse país. São os bancos, são os bancos. Bem, candidato Levi Fidelis, candidato a presidente da República, número 28, pelo PRTB. O senhor citou o Bolsa Família. E o senhor tem uma proposta de mudar o Bolsa Família. Fala pra gente sobre isso. Só para concluir aqui, quando o banco te manda para o Serasa, para o SPC, por apenas 5 dias de atraso, 10 dias de atraso, 30 dias, isso o banco faz com você. Agora, na hora do Banco Central mandar os bancos, né, que tem que pedir dinheiro toda hora ao governo, pergunta se algum banqueiro desse aí, quebrado ou falido, vai pro Serasa de bancos. Não manda. Então, só para concluir, eu, sendo presidente da República, vou determinar-se que a carteira do Banco Central seja afeta, ou seja, seja privativa do governo federal. Não vou dar liberdade para banqueiro
mandar no Brasil como hoje manda, não, que até a inflação é controlada pelo Banco Central. Você não acha um absurdo quando sobe o arroz, sobe o feijão, aí ele sobe a taxa de juros? Não faz sentido. É controlado, o chamado tripé, né? Monetário nacional é controle de gastos públicos, o controle fiscal e é chamado câmbio flutuante. Então, com isso aí, tudo é banco. Os bancos mandam no país. No meu governo, não deixarei que os bancos mandem no país. Quem vai mandar no país serão os seguintes setores: